Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou a Juliana Ferreira, aqui do canal Juliana Ferreira Oficial, e cheguei para trazer mais um vídeo para você aqui no canal. Hoje eu quero falar um pouquinho com você, papai e mamãe, sobre o Dia das Crianças. E eu gostaria de pedir a você, desde já, para deixar o seu comentário, dar o seu joinha, compartilhar com seus contatos. Se você não é inscrito, se inscreva aí no meu canal, me ajude, né? E ative o sino de notificações para você não perder nenhum vídeo. Pois bem, o vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho das crianças, mas em especial para os pais, né? Dia 12 de outubro nós comemoramos o Dia das Crianças, mas muitas vezes essa data é simplesmente para cumprir, né, um calendário, e na prática real muitas crianças não vivem bem esse dia. Infelizmente é um dia de lucro para o comércio, né? Eu costumo dizer que Dia dos Pais, Dia das Mães, é todos os dias, assim como o Dia das Crianças. E muitas vezes no nosso dia a dia nós não damos muita importância para as nossas crianças, né? Usamos aquela frase que é criança. Criança não entende nada, criança não sabe de nada, mas é aí que nós nos enganamos, né? Quando Jesus ele fala para os seus discípulos para não impedir que as criancinhas viessem a ele chama também hoje a nossa atenção para olharmos de que forma estamos criando, estamos dando atenção, estamos educando as nossas crianças, de que forma nós estamos dando oportunidade para que as nossas crianças falem, expressem aquilo que elas estão sentindo. É muito comum a gente ver, né, pais e mães que chegam em casa cansados do trabalho, depois de um dia de fadiga, e quando a criança vem falar alguma coisa, eles já gritam logo dizendo: eu não quero saber, eu não quero ouvir, eu tô cansado, me deixa descansar. E aí a criança acaba, né, perdendo ali aquele apego, né? Perde ali aquele amor pelo pai, pela mãe. Não que a criança vai deixar de amar, claro que não. Mas ela vai criar em si, né, um pensamento de que o pai e a mãe dá mais atenção para o trabalho do que para ela, né? Que o trabalho importa mais do que a própria criança dentro da família. Por isso que nesse vídeo hoje eu quero chamar você, papai e mamãe, a refletir, né? Como que você está tratando o seu filho, a sua filha? Como que é, né, a vivência na sua casa com as crianças que Deus deixou ao seu cuidado? Jesus fez uma outra comparação usando as crianças quando ele disse, né? O reino dos céus é semelhante a uma criança, porque nós sabemos que a criança ela é inocente, ela tem um coração puro, é ingênua. A criança não guarda rancor, a criança não guarda mágoa, a criança perdoa o tempo todo. Ainda que tenha um adulto ali, né, tentando ensinar a maldade, mas a criança ela é tão inocente que ela não consegue guardar mágoas no seu coração. Ao mesmo tempo que ela brinca, que ela briga, que ela chora, que ela fica com raiva, ela volta e perdoa.
Quantas vezes nós vimos as crianças ali brincando, né? De repente uma empurra a outra, uma bate ou toma um brinquedo e começa uma discussão, chora. Passa alguns minutos e elas estão lá, juntinhas de novo, brincando, se amando. Porque o coração é puro, o coração não tem maldade, a criança não guarda rancor, né? Por isso que Deus fala que o reino de Deus, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança não vai entrar nele. Porque é preciso ter um coração puro, é preciso ter um coração sincero. A criança não sabe mentir, né? Se você der uma coisa para a criança comer e ela gostar, ela não vai falar para você que ela não gostou. E se ela não tiver gostado, ela não vai falar para você que ela gostou. E aí a gente acaba tirando isso da criança, porque, né? Quando a criança vai dizer para alguém, isso daqui tá ruim, isso daqui tá feio, isso daqui não é assim, a gente vai e fala o quê? Não pode falar isso não, porque senão fulano vai ficar com raiva. Não pode falar isso não, porque senão José, Maria, João vai ficar chateado. E a gente sabe que a gente acaba, né, reprimindo ali a criança e ensinando desde pequena, né, que ela não pode ser sincera, que ela não pode dizer a verdade. E a criança, ela tem essa característica, né? Ela não sabe mentir. Assim como ela não sabe guardar rancor, guardar mágoa, ela também não sabe mentir. A criança elogia, né? Sem hipocrisia. A criança elogia sem falsidade. E é isso que Deus quer de nós. Que nós tenhamos um coração como o coração de uma criança. E aí eu pergunto, como que está o seu coração? Como que você tem trabalhado dentro da sua casa com as suas crianças? Você tem ensinado a elas a dividir os brinquedos com os coleguinhas? Ou você tem ensinado a ela a esconder os brinquedos para não partilhar, não brincar com os coleguinhas? Infelizmente, né? Nós vivemos num mundo egoísta, onde 99% das pessoas aprenderam a ser egoísta na infância. Porque muitos pais ensinaram seus filhos a não dividir os brinquedos, a não dividir o lanche, né? A não emprestar roupa, o sapato. E aí a criança vai crescendo com um coração individualista. Mas hoje o Senhor nos pede a isso, a ensinarmos as nossas crianças a viver o amor, a cuidar bem das nossas crianças, porque elas são a imagem e semelhança de Deus, assim como nós. Há muito tempo atrás, né, durante um bom período, as crianças eram consideradas miniaturas de adultos. Elas não tinham voz e nem vez na sociedade. Hoje, infelizmente, a gente ainda vê, né, que em alguns casos a criança ainda não tem voz, não tem vez. Graças a Deus nós temos o ECA, que veio para mudar socialmente a realidade, né, das nossas crianças, a chamar a atenção dos adultos, a chamar a atenção das autoridades, dos professores, dos pais, para olhar para as crianças com um olhar individual, no sentido de que a criança é única, de que a criança tem sentimento, de que a criança tem uma emoção assim como nós, né? Ela sente, ela entristece, ela sofre, ela chora. A criança precisa dos nossos cuidados. A criança precisa do nosso amor. E nós não podemos ocultar isso. Nós não podemos permitir que as nossas crianças cresçam se sentindo excluídas, se sentindo reprimidas, se sentindo
sem voz e sem vez. É preciso mudar o nosso olhar e educar as nossas crianças, assim como a família de Nazaré, que tinha como base o amor, o perdão, a partilha. A gente não pode educar as nossas crianças conforme o mundo lá fora está nos chamando a educar, a deixar a criança viver de qualquer jeito. Infelizmente, os nossos corações cortam quando a gente vê tanta realidade de crianças que são abandonadas pelos pais, de mães que, pelo motivo que nós não podemos julgar, porque nós não conhecemos as razões que levam o ser humano a fazer isso, a abandonar os seus filhos recém-nascidos. E que nós possamos, como cristãos, orar e pedir ao Senhor para que toque no coração das pessoas, para que a sociedade, assim como a família, olhe com um olhar de amor para as nossas crianças. Cuide melhor das nossas crianças, que elas se sintam amadas em casa, na escola, na igreja, que as nossas crianças desde pequena aprendam a importância do amor, da fraternidade, do respeito para com o outro, da empatia, né? Que as nossas crianças possam crescer entendendo e sabendo que a gente precisa fazer com o outro aquilo que nós queríamos que o outro fizesse conosco. Que o Senhor Jesus possa abrir os nossos corações, que o Senhor Jesus possa olhar para tantas crianças que estão aí abandonadas, sem uma família, sem um lar, vivendo a dor de um abuso, vivendo a dor da violência física, moral, emocional, sexual. Que o Senhor olhe por essas almas inocentes e que faça justiça, que haja com misericórdia, com bondade, e que nada venha a faltar aos seus filhos, as benditas criancinhas que o Senhor tanto ama e que nos chama também a amar. Eu quero aqui encerrar dizendo, né? Feliz Dia dos Pais para você que tem buscado dia após dia a proporcionar o melhor para o seu filho, para a sua filha, para o seu sobrinho, para o seu neto, para o seu primo, para aquela criança que mora na sua rua, para aquela criança que você convive diariamente no seu trabalho. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vocação, que Deus abençoe a sua profissão e que nós possamos, de coração aberto, ser um instrumento de paz, de amor, de bondade, de misericórdia na vida de cada criança que o Senhor tem colocado em nosso caminho. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, e que possamos viver bem esse 12 de outubro, essa data que nós temos para refletir melhor como está o nosso cuidado para com as nossas crianças. Que Deus abençoe sua vida.